pessoal, vamos continuar aqui agora. A gente vai continuar no mesmo projeto, a gente não vai criar um novo projeto, tá? Como eu falei, o app Compact, a ideia dele é que ele compacte todos os projetos que a gente fez durante as aulas, tá bom? Então a gente vai continuar no mesmo projeto e agora a ideia é que a gente utilize a ideia daquele projeto Intent Navegante, né? Que é para navegar de uma intent para outra, de uma activity para outra, na verdade, por meio de uma intenção, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai aqui agora trabalhar é com o nosso layout. A gente vai vir aqui ó, na pasta res de resources, tá? E vai procurar o layout da Activity Main, ok? Nesse layout da Activity Main, a gente vai precisar criar um botão. Então vamos tirar esse texto aqui do Hello World, tá? E vamos adicionar um botão. Beleza. A gente tem que ligar aqui as 4 extremidades do botão para que ele possa ficar relacionado com sua posição na tela. Vamos colocar ele bem aqui em cima. Ok. O texto desse botão será Intent Navegante. Então a gente vai precisar ainda na pasta Resources e agora na subpasta Values e procurar lá o nosso arquivo strings.xml. Dentro do string XML a gente vai adicionar uma nova string aqui. O recurso, o atributo name, ele é obrigatório, que é justamente por onde a gente vai chamar, né, essa string para o nosso botão. Então a gente vai colocar aqui intent navegante, tudo junto. E o texto, que é o que vai estar entre as tags strings, tá? Vai ser justamente intent navegante também, só que da maneira que a gente quer que apareça no nosso botão, tá? Salvar aqui a string, vamos voltar lá para o nosso layout e vamos agora para a parte de texto, tá? Então aqui embaixo a gente vai mudar de design para texto. Tudo isso aqui é o nosso botão, tá? Então ele está aqui com os atributos principais dele, largura, altura, ID, texto, e aqui é só o posicionamento dele relativo às áreas da nossa tela, tá bom? Então aqui em texto a gente já vai começar alterando o texto, que ele vai utilizar uma string chamada Intent Navegante. Ok, e vamos também mudar o nome aqui do nosso ID para BT, né, de botão, e vamos chamar ele de Intent Navegante também. Navegante, ok. Vamos salvar e vamos dar uma olhada no design do nosso botão. Ficou aqui Intent Navegante. Beleza, isso mesmo que a gente queria, tá? Vamos deixar aqui a Activity Main aberta e vamos agora criar uma outra Activity, né? Aqui dentro mesmo, tá? Então a gente vem aqui agora no nosso projeto, na pastazinha aqui do nosso pacote e vamos criar uma nova Activity, tá? No Gallery, a Empty Activity, e vamos chamar essa Activity de Navegante Activity, tá? Nesse caso a gente vai sim precisar de um layout, ok? E aí a gente mantém as marcações padrões aqui. Finaliza. Legal. Então ele está criando aí a Activity pra gente, a Navegante Activity. Beleza. Vamos agora alterar o layout da nossa Navegante Activity, né? Então vamos alterar o layout aqui, ele está terminando de indexar. Beleza. E dentro desse layout aqui a gente vai colocar apenas um texto para que a gente identifique que está chegando nessa Activity aqui, tá? Nesse texto a gente vai ter que voltar novamente na string
e colocar um texto para esse Hello World, né? Então essa string name, e aqui a gente vai colocar activity navegante como sendo o nosso name, né? A nossa referência para chamar essa string. E aqui vamos colocar chegamos na navegante. Vamos salvar. Vamos no layout na navegante e vamos aqui agora trabalhar com esse no formato texto. Como esse ID é um test view, a gente vai colocar tv de test view e vamos colocar texto navegante. E o nosso texto aqui, Android Test, né, nesse componente, a gente vai procurar a string referente a ele, que é Activity Navegante. Então aqui a gente já vai salvar esse texto e vamos dar uma olhada na tela, ver como é que ele ficou. Aqui, ó, chegamos a navegante. Só que esse texto ele tá bem feinho, né, bem pequenininho no meio da tela. Vamos dar uma melhorada nele, tá? Para isso a gente vai agora trabalhar com outro recurso, tá? Aqui também na pasta Res, dentro da subpasta Values, existe aqui um arquivo chamado styles.xml. A gente não falou sobre ele ainda na sala de aula, tá? Mas o styles para que é? A gente vai criar um estilo para aquele texto, ok? Então vamos criar aqui um estilo, vamos criar um novo estilo aqui. E o nome desse estilo vai ser justamente texto navegante, ok? O primeiro item que a gente vai trabalhar desse estilo, e se você perceber, todos esses itens aqui são partes, são configurações que eu posso utilizar no nosso componente lá no layout. Então a gente pode escolher qualquer função que está lá e alterar aqui para a gente criar um padrão. A ideia do estilo é que se eu tiver vários textos daquele em diversas activities, eu posso simplesmente chamar o estilo para aquele texto, sem precisar estar alterando componente por componente da tela. Eu utilizo apenas o estilo como sendo referência. Então aqui a gente pode procurar fonte, deixa eu ver, size, text size, é esse o recurso que a gente vai utilizar, tá? E nesse text size a gente vai colocar, por exemplo, 15 SP, que é a unidade de medida para tamanho de fonte, tá? Ela é bem parecida com o DP, só que o DP a gente vai utilizar para qualquer recurso gráfico, né? O tamanho de um botão, o tamanho de um componente, tamanho de uma imagem, e o SP a gente vai utilizar para texto, tá? Porque ela tem uma configuração diferente quando, por exemplo, o pessoal altera só o tamanho do texto para ter uma melhor visualização naqueles recursos de acessibilidade do Android. Então, o Android consegue fazer, por exemplo, essa distinção pela unidade de medida, no texto sendo SP e nos recursos gráficos e componentes como DP, tá bom? E a gente também quer colocar esse item, né? Um name, vamos procurar aqui um text style, vamos colocar ele como negrito, tá? Então, bold. Vamos ver como é que está ficando lá o nosso layout. A gente vai vir aqui em Activity Navegante, na parte de texto, e no final aqui do Test View, vamos dizer que ele vai ter um estilo. E esse estilo que a gente colocou lá de texto navegante. Então, quando a gente for para a parte de design, para a parte visual, ó, ele já está aqui como chegamos a navegante, tá? Vamos aumentar um pouquinho a fonte, acho que ela ficou pequena, 20 SP, já ficou maior, já ficou mais legal. E aí dá pra gente mexer na cor, dá pra gente utilizar um monte de recurso aqui para trabalhar com isso, tá? Mas agora vocês já entenderam para que serve esse estilo que eu consigo configurar, e em qualquer parte das meus layouts agora eu posso chamar o estilo texto navegante, tá? Então podia até colocar um nome mais genérico, não tão específico para isso.
Beleza, vamos salvar aqui, ok, e fizemos a parte do layout. O nosso objetivo agora é que quando a gente apertar esse botão da Intent Navegante, ele consiga direcionar a gente para esse outro layout aqui da Chegamos a Navegante. Para voltar, a gente vai utilizar o botão voltar do próprio dispositivo. A gente não vai criar nenhum botão voltar aqui nesse momento. Beleza? Tranquilo. Então vamos voltar lá para nossa Activity, para nossa Navegante Activity. Vamos também estender ela de Debug Activity, vai ser a única alteração que a gente vai fazer nela, tá? E aqui no na nossa Main Activity, a gente vai ter que tratar aquele botão, né? De que forma? A gente vai ter que criar um método para que ele vá para a nossa Activity Navegante. Então a gente vai criar um método logo abaixo aqui do onCreate, né? Um método público que não tem retorno, por isso ele é do tipo void, e a gente vai chamar ele de navegar activity. Para esse método ser utilizado lá no nosso layout, né, pela função onClick, a gente precisa necessariamente passar um recurso para ele do tipo view, né, parâmetro do tipo view. Veja que esse view aqui está em vermelho, isso quer dizer que ele não foi importado ainda por essa classe. Então a gente pode colocar o cursor do mouse bem aqui na frente, Ctrl barra de espaço, e ele já permite que a gente veja qual recurso tipo view a gente quer importar. Então a gente vai importar o primeiro aqui, o view do Android, beleza? Então aqui já dá para a gente utilizar. Dentro dele a gente vai trabalhar aquele recurso da intent, tá? Então a gente vai criar uma intent, que eu vou chamar aqui de i. Então uma intent do tipo um i, que é uma variável, né, do tipo intent, ok? E nela eu vou instanciar uma nova intent, onde eu vou dizer que eu quero sair desta classe, por isso diz desta classe, tá? E vou navegar até a nossa activity, que a gente chamou de navegante. Então navegante activity class, tá? Então, com essa instanciação aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha, você pega a minha intent chamada de i e cria uma passagem, uma navegação desta activity atual que eu estou, que é a main activity, para a navegante activity, beleza? E agora o que eu preciso fazer é apenas dar um start activity e passar a minha intent i que eu criei, tá? A princípio, isso daqui deve ser suficiente para que a gente consiga navegar entre essas duas activities, beleza? Só que esse método foi criado e ele não está sendo usado pelo botão. A gente precisa copiar exatamente o nome do método, por isso eu vou dar 2 cliques aqui, ó, selecionar e copiar, tá? Que ele precisa estar idêntico. Eu vou agora no meu layout da main activity, que é onde eu quero que aconteça a execução desse método. Então eu vou lá no meu layout que tem o botão e vou justamente aqui no botão, ó, no finalzinho aqui no botão, eu vou chamar a funcionalidade dele chamada onClick, né? Nessa funcionalidade onClick eu vou receber todos os métodos que estiverem na Activity Main. E aí eu vou aqui selecionar já, ó, o navegar Activity. E eu também já tinha ele aqui selecionado no Ctrl C. Ok? Então aqui agora o meu botão recebe, quando clicado, a execução do método navegar activity. Então, a partir do momento que ele for clicado, ele vai executar esse método navegar activity. Então eu vou salvar aqui o método, vou salvar aqui o layout e vamos agora para a nossa parte de teste, ok? Então eu vou deixar aqui o Android Monitor aberto também, para que a gente consiga verificar como é que vai funcionar isso aqui. E vamos executar no nosso dispositivo virtual. Está instalando o APK, iniciando lá nossa Activity, beleza, tá?
Então aqui ele recebeu, né, já que está estendendo de debug activity, como a gente fez no primeiro vídeo, ele está aqui, ó, executando os métodos, e eu deixei aqui justamente o logcat atrás para que a gente veja essa funcionalidade. Vamos ver agora se ele está funcionando com a nossa intent activity, com a nossa intent navegante, para que a gente consiga utilizar. Então vamos clicar aqui no botão. Opa! Veja que agora ele já muda o método aqui, ó. O main activity vai para onPause e ele chama o navegante activity aqui no onCreate, tá? OnStart, onResume, e ele salva a instância lá da minha main activity para quando eu voltar para ela. E na nossa aplicação a gente na verdade navegou para a segunda activity, não chegamos a navegante, na activity navegante, tá? E aí a nossa main activity só foi salva a instância e entrou no módulo de stop. Quando a gente clicar em voltar, a nossa activity navegante foi pausada e a nossa main activity foi restartada, tá? Depois que a nossa main activity veio para a tela do usuário, a navegante activity ela foi parada no stop e foi destruída porque a gente apertou diretamente o botão voltar. E o botão voltar no dispositivo do Android tem essa função de fechar a activity atual que a gente tem. Beleza, galera? Então, muitos conceitos a gente viu nesse vídeo. A gente viu como utilizar a intent para navegar de uma activity para outra, e esse recurso a gente vai utilizar bastante para cada tela da nossa aplicação, para cada activity que a gente crie diferente, a gente vai precisar de uma intent para que a gente consiga navegar entre essas telas, beleza? A gente viu também rapidamente como utilizar estilos para personalizar determinados componentes do Android. A gente viu que esses estilos a gente pode criar para qualquer recurso, qualquer componente que a gente coloque na tela, porque ele vai ter vários dos atributos que existem nos componentes do Android, beleza? A gente só tem que escolher os atributos adequados para cada componente. E aí a gente viu agora no logcat como é o comportamento quando a gente navega entre duas activities utilizando o botão voltar do dispositivo, e quando a gente aciona um botão também para ir navegando para uma próxima activity, beleza? No próximo vídeo a gente vai trabalhar outros tipos de intent, como por exemplo a intent que leva dados de uma activity para outra, e também as intents implícitas, né? Aquelas que a gente manda uma chamada para o dispositivo, para o Android, e o Android responde como sistema operacional os aplicativos que são direcionados àquele determinado recurso. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.